Olá, seja bem-vindo à edição do Basculante, essa série aqui no canal em que eu mostro o que eu salvei, o que eu curti, o que eu coloquei dentro da meu My Mind, e aí eu trago aqui para vocês e explico tudo, todo o racional por trás do porquê eu salvei aquilo ali, porquê que eu acho que é uma boa inspiração para o meu trabalho. Você deve ter percebido que eu estou fora do meu escritório e eu decidi fazer isso para juntar minha paixão por fotografia, por viajar, por explorar o mundo com o design. Então vocês vão ouvir passarinho, vocês vão ouvir sirene, vão ouvir um monte de coisa, vão ver barco passando, tá? E você pode estar se perguntando, onde que eu tô? Eu tô num lugar aqui, numa praça, que fica do lado do Rio Reno, tá? O Rio Reno, ele cruza a Europa inteira. Ele tem essa ponte também que eu não sei o nome, mas ela cruza o Rio Reno. E eu achei uma paisagem bonita, tranquila, não passa quase ninguém aqui. E tá bem agradável. Então, vamos lá. Vamos começar com essa interface que eu salvei aqui, que eu vi no Twitter. E é uma interface ali, uma composição com algumas interfaces, e o que eu mais gostei dessa referência foi aquela última, o último quadrado ali, porque ele tem essa indentação na informação que eu achei interessante. Achei interessante porque eu gostei dos ícones serem coloridos, isso já deixa claro e diferencia bastante cada elemento. E também a questão de espaçamento, a questão da indentação em si, eu acho que ficou muito organizado, tá? Todos os links que eu estiver falando aqui vão estar na descrição para você acompanhar também. Passando para a próxima, esse é um aplicativo chamado BVG, que é da empresa de trens em Berlim. Então, se você vai para lá, você vai provavelmente utilizar esse aplicativo ou você vai ver os trens dessa empresa, porque eles são amarelos e bem chamativos. E esse aplicativo ele foi feito pelo estúdio alemão. O estúdio se chama Med.ac e vai ter outras imagens aí desse projeto rodando enquanto eu falo. E o que eu mais gostei dessa referência em si, do ticket, é justamente trazer essa ideia de algo do mundo material para o mundo digital. Então, esse ticket dentro desse formato, né, de um ticket, é muito mais elegante do que apenas colocar o QR Code no aplicativo, como a maioria dos aplicativos aqui fazem. Então, eu gostei bastante disso e eu acho que é uma referência bem legal para projetos onde você quer criar um senso de, eu não diria talvez aconchego, mas um senso de realidade, né? Você trazer um pouco da realidade para o aplicativo. E eu usaria essa referência, por exemplo, até no Components Design na versão 3, que se você não viu, o link está na descrição, para a área de membros, para a área de fazer um negócio mais personalizado para os membros. Vamos agora para uma frase, tá? Eu li essa frase em algum artigo, eu não sei qual, mas provavelmente vai estar aí para vocês acessarem também. E a frase é o seguinte: design é, afinal de contas, um verbo antes de um substantivo. Por quê? Porque design tem a ver com criação, né? Com movimento, com colocar as coisas para rodar. Antes de ser um substantivo, ou seja, o que vai descrever aquela coisa que você criou. Então, por isso que eu achei essa frase simples e impactante. A próxima referência que eu quero trazer para vocês é uma identidade visual que utiliza esse estilo gótico na fonte em toda a identidade, basicamente, que é a Palais, tá? A Palais é uma, se eu não me engano, é uma casa noturna de shows, acho que independente, de artistas independentes, e eles utilizam esse estilo gótico na tipografia, no logotipo. E é um estilo que, durante ali a Segunda Guerra Mundial, foi utilizado, né, pelo Bigodinho e acabou tendo, depois dela, uma fama não muito boa por conta da lembrança negativa que isso trouxe, né, para o país. E hoje em dia está meio que sendo ressignificado esse estilo de fonte, tá? Então achei bem legal, bem ousado, bem impactante você ver um logotipo utilizando uma fonte gótica. Acho que para a proposta que eles têm ali, combinou muito. E não sei para onde eu utilizaria isso, mas interessante. Agora vamos para uma identidade visual e também de produtos físicos, tá? Se chama Kupen e foi feito pelo um estúdio chamado Will Tandenham. E a Kupen ela é uma marca de produtos de saúde oral, tá? Então são vários produtos que vão estar dentro desse nicho. E aí a gente sabe que os que são mais comerciais, eles são coloridos, são azul, vermelho, tem um negócio muito apelativo. E essa marca ela vai para o lado completamente oposto, então é bem interessante. A gente vai ter aqui produtos que são bem simples no seu design, mas o logo, por outro lado, ele é bem rebuscado. Isso é bem interessante. O que eu mais gostei foi a simplicidade de toda a identidade visual.
e também a mistura entre esse logotipo, símbolo que ele é com fonte serifada, né, no estilo Glare, e as fontes sem serifa para toda a parte de descrição dos produtos e detalhes da identidade, tá? Os headings também nos posters. Então achei que foi uma combinação bem acertada. Mistura o minimalismo, mas ao mesmo tempo traz esse estilo mais, não diria tradicional, mas esse estilo mais elegante, tá? Então achei uma composição bem legal. E eu só vi porque eu gosto desse estilo, a princípio de tudo. Mas também porque as composições de tipografia, linhas, separadores ali, pode ser uma boa referência para várias coisas, não só digital, mas também design gráfico. Vamos lá então, vamos falar agora de uma marca bem bacana também, que se chama Everyday Bar. Foi desenvolvida tanto a parte de material de merchandising quanto a identidade visual pelo estúdio Foundry. E o estúdio Foundry ele fala aqui que a Everyday Bar eles querem que ela seja a barra de cereais natural, focada em bem-estar, que a pessoa vai escolher no dia a dia para se alimentar. Então a gente pode ver que os materiais de divulgação, de venda, eles são bem coloridos, eles trazem essas ilustrações fantásticas, cheias de textura, feita pela ilustradora Mary Maca, enquanto a embalagem em si ela é mais minimalista. Então a gente consegue ver ali um uso de tipográfico bem simples, com o nome da marca, o nome da barra, as calorias e outros elementos nutricionais, tudo de forma muito simples e muito direta, deixando a ilustração fazer o seu trabalho. Então o que eu mais gostei nesse projeto aqui foi exatamente isso, né? Unir essas duas coisas, o minimalismo, né, das fontes e cores com as ilustrações que dão total suporte para esse minimalismo, né? Não fica uma coisa tão sobrecarregada, mas também não tão simples. Você vai ver aí que todo o material também ele está sempre mesclando esse minimalismo com essa utilização das ilustrações. Então a gente tem vários materiais ali que são super simples, uma cor sólida com tipografia escura, né, em preto, enquanto as ilustrações estão ali nas embalagens e dá todo esse charme para a marca. Então eu gostei bastante, acho que é uma referência que dá para ser utilizada em muitas situações e está aí no meu My Mind. Agora a gente vai falar sobre lentes de câmera, que é assim, é uma maldição, porque é que nem impressora. A impressora é barata, mas aí as lentes, que seriam os cartuchos, são caríssimos. E a que eu vou mostrar agora é de uma marca chamada Typoc. E a pegada deles é recriar lentes antigas, mas com a manufatura moderna. Então você vai ver lá as coleções que eles têm e é muito legal, né? São umas lentes que têm essa estética retrô, mas são produzidas atualmente. E aí eles têm essa lente que está aparecendo para vocês, que se chama Eureka, tá? E ela tem essa estética maravilhosa que eu com certeza compraria se eu precisasse de uma lente de 28, de 50 milímetros, na verdade. Como eu não preciso, não vou comprar. Também não tenho dinheiro, né? Ela custa 800 euros, o que em reais deve ser mais ou menos convertendo uns 2 rins. Tá? Então, assim, não é para qualquer um. E aí eles lançaram recentemente agora uma outra lente que é uma pancake lens, né? Uma lente panqueca que a gente chama, porque ela é bem fina, tá? Então, para quem gosta de fotografar a rua, as pessoas, ela é uma lente bem interessante. E é mais barata também, só que ela é totalmente com foco manual. O que eu mais gostei dessa lente é o fato dela ser uma pancake mesmo, porque pô, eu estou filmando agora com uma lente que ela é um pouco grande, e aí atrapalha na hora de carregar, na hora de montar as coisas. E uma dessa, ela é super compacta, é uma 28mm, se eu não me engano. Eu já tenho uma 28mm, que é uma pancake da Fujifilm, mas essa daqui, ela é bem mais estilosa. A única coisa ruim que eu acho é que ela não tem conexão com a câmera, né? Ela é totalmente manual. Então você tem que focar manualmente, você tem que, enfim, fazer tudo manualmente. E eu não gosto muito disso porque eu sou uma pessoa meio preguiçosa. Vamos agora para essa imagem aqui, que ela é a parte interna de uma camiseta de time de futebol, se eu não estou enganado, que eu gostei bastante, tá? Principalmente pela composição das cores e a escolha tipográfica também. Então a gente tem ali o azul com dourado, que já é uma combinação muito, muito legal. E aí tem essa tipografia aqui, essa fonte serifada, tá? Então deu todo um ar elegante para essa composição. E se você vê as outras fotos, a própria camiseta em si, ela é muito bonita. Ela é muito bonita mesmo. Vou botar a outra imagem aqui para você ver também como que esses detalhes fazem toda a diferença. E
Talvez eu não usaria, mas eu só vi a referência justamente por essa composição dos elementos, cores, tipografia e o conjunto da obra em si. Agora a gente vai ver uma interface que ela foi feita por um cara chamado Alexei Sekachov. E eu já mostrei outra interface, outro produto, na verdade, que ele fez aqui em uma das edições do Basculante, que era o Joy. E ele fez agora um produto com a mesma linha visual, mas focado na contagem de calorias, de dieta, inspirado na necessidade da parceira dele. Então ele pensou, por que não? Né? E ele foi lá e criou esse aplicativo. E ele tem essa estética que é bem característica desse designer aqui, tá? É uma estética bem interessante. Eu salvei porque no trabalho que eu faço hoje em dia lá na agência, muitas vezes a gente tem que lidar com esse tipo de segmento na hora de criar um aplicativo, né, que é o segmento de dieta. Então eu estou sempre salvando milhares de referências da área de health e wellness, né? Tipo, da área da saúde e do bem-estar. Não sei porque eu fico falando inglês, se tem as palavras em português. E eu gosto bastante dessa organização, principalmente do primeiro bloco, que é uma mistura de texto com ícones para te dar pílulas acionáveis. Para te dar pílulas acionáveis do que você pode interagir ali, tá? Então é bem legal. E perceba também que é uma coisa que muitos júniors, quando estão iniciando, eles fazem errado, que é a utilização de muitas cores. O Alexei, ele usa poucas cores e usa cores apenas em elementos principais, né? Como as tags de cada bloco, como as barras de progresso, né? E o resto ele é tudo em tons de cinza, né? Isso é legal para dar destaque para coisas que realmente importam dentro de uma interface. Espero que você goste aí também tanto quanto eu gostei. Agora a gente vai para a arquitetura. Eu só vi essa foto aqui porque achei bem interessante. É um prédio cilíndrico, né, moderno, de apartamentos. Deixa eu só abrir aqui os detalhes para ver quem que fez isso daqui. Enquanto abro eu vou dizendo por que eu salvei, tá? Talvez aí onde você mora, onde eu morava também, a gente vê muitos prédios que são caixas cinzas no meio da cidade. Não tem personalidade, não tem nada de arquitetônico que te faça se sentir bem estando ao lado de um prédio desse. E quando eu vi esse prédio aqui, eu achei muito legal, porque ele foge completamente do que a gente está acostumado a ver na arquitetura e ele traz essa forma, né, cilíndrica para o projeto. Sem contar a grande área ali também na parte da frente, né, para você poder aproveitar um espaço de lazer e a quantidade de vidro, de janelas enormes para aumentar a incidência da luz dentro do seu ambiente. Claro, não vou entrar em mérito aqui se isso é termicamente bom ou não para o prédio, enfim, não é a minha área de expertise. Para vocês aprenderem mais sobre isso, acessem o canal do Ugreen, que é muito, muito bacana. Mas esteticamente eu adorei e achei bem interessante. Usaria essas referências dentro de um design digital? Poderia fazer uma interface que simula essa ideia de empilhar elementos que têm uma forma cilíndrica. Daria muito para fazer esse tipo de interface usando essa referência visual aqui, para vocês verem que as referências elas estão em todos os lugares, né? Ela não é só porque eu sou um designer digital que eu vou só me inspirar em designs digitais, tá? E falando nisso, eu vou trazer agora um jogo, tá? Que foi feito pela... Deixa eu pegar o nome deles aqui. É um card game, tá? É uma série de card games, na verdade. Eles têm, se eu não me engano, uns 7 jogos dentro dessa série. E eu tenho vontade de comprar pelo menos uns 4 deles, que são muito legais. A mecânica do jogo é muito legal. Essa coleção ela é chamada de Magenta, como a gente pode ver aí pela cor principal das caixas, né? E alguns elementos das cartas. Foi feito pela publicadora e desenvolvedora de jogos chamada Semic, né? Então tá tudo meio no ambiente do design gráfico. E eu gostei muito porque eles misturam o minimalismo das cores, das tipografias, mas ao mesmo tempo eles trazem texturas e ilustrações para as cartas, o que é muito legal, tá? Você está vendo aí agora a composição de várias cartas, né, desse jogo, que se chama Figment, é um dos jogos da coleção, e olha como as cores elas são bem distribuídas e formam essa composição legal, né? E esse jogo, inclusive, é bem interessante porque são jogos que a gente, como designer, vai gostar de jogar. Esse aqui, inclusive, se eu não estou enganado, você tem que estimar a quantidade de cada cor
na carta. E aí quem chegar mais próximo da quantidade estimada ganha os pontos, né? Então você vai tirar uma carta, você vai dizer, eu acho que tem 20% de rosa, 30 de cinza, 40 de azul e 10 de verde, sei lá. E aí quem chegar mais próximo da estimativa leva a rodada. Então é bem legal. E os outros jogos também são muito bacanas em suas dinâmicas. Voltando agora para interfaces. Essa interface aqui, ela é um volume, ela mostra o volume de tickets de um dashboard. E assim, quem já desenvolveu dashboard sabe que não é uma tarefa simples, porque ou você vai cair na mesmice de fazer as caixinhas ali, tudo bonitinho e no seu devido lugar, sem muitos elementos gráficos, sem muitos efeitos, negócio bem sem graça. Ou você vai fazer algo nessa pegada aqui, que ela tem os cantos arredondados, ela é caixa dentro de caixa, o que dependendo da situação não vai ser tão interessante, mas nesse aqui eu achei que ficou muito legal, tá? Lembrando também que aquilo que eu falei antes, né, da utilização das cores de uma forma mais consciente, aqui eles também aplicam esse conceito. Então você pode ver que as cores estão nas barras e estão também ali em alguns elementos principais para dar o devido destaque. Tá? Então achei uma referência bem legal, para quem estiver construindo esse tipo de interface, é uma referência muito boa. E foi desenvolvida pelo Dejv Design, tá? O link vai estar aí na descrição também. Essa próxima referência é o novo fone de ouvido, headphone, né, da Nothing. Assim, eu não usaria ele no dia a dia. Eu acho que a forma dele não é adequada para o meu tipo de vibe. Mas não dá para tirar o mérito de que é um excelente design, tá? Como a maioria dos produtos da Nothing que eu já vi ou já uso. Inclusive, os meus fones de ouvido, tanto o headphone quanto o auricular, eles são da subsidiária deles, que é a CMF. Então, eu gosto muito. Já tive um fone também auricular da Nothing, que é aquele amarelinho. Eu já mostrei, eu acho, aqui em outra edição também. Que é muito legal, assim. É um design que foge um pouco da normalidade, né? E essa referência, então, ela vai por esse lado diferente também da coisa. Achei muito legal. Usaria, com certeza, como referência para fazer vários componentes de UI, dependendo do tipo de produto, tá? Das formas, as cores, a composição, tudo isso é muito reutilizável. Agora vamos falar de um produto físico também, mas que tem interface embutida, que é essa bicicleta elétrica e seu painel de controle central. Se você acessar o site deles, vai ver que a interface toda do produto ela segue uma linha bem diferente do que a gente está acostumado em interface automotiva, interface de bicicleta, interface de moto. Ela tem esse estilo mais cartunesco, eu diria, porque ela está misturando ali cores que não são tão usuais, né? O roxo, o verde, e utilizando linhas para delimitar alguns espaços e que dá uma característica bem única para essa marca. Ela se chama Ride Also. O nome das bicicletas é Also, né? Toda a identidade segue essa lógica meio cartunesca, assim, meio divertida. Então, é uma marca que se propõe a atender esse tipo de público, né? Que quer uma coisa diferente, um meio de se locomover sustentável, que é as bicicletas elétricas, mas ao mesmo tempo nada com aquele estilo muito tecnológico, muito quadrado, né? É um negócio mais divertido, mais arredondado, então eu gostei bastante. E para a gente encerrar essa edição de hoje, eu quero trazer esse produto aqui, que atualmente ele está em financiamento coletivo e ele é um teclado duplo, né? Ou seja, ele é dividido em dois e você tem uma ergonomia diferente. Ao invés de você ficar com a mão apoiada na mesa, né, desse jeito aqui, ele fica na diagonal. Então você digita com as palmas apoiadas nessas partes mais estofadas do teclado. Eu confesso que eu estou muito tentado a investir, ou pelo menos esperar vir a primeira versão, ver como é que vai ser os reviews, para comprar esse teclado. Porque o que eu tenho hoje é o que vem junto com os produtos da Apple, né? E eu não acho ele a melhor opção de teclado que existe. Eu acho que ergonomicamente uma solução como essa tem mais a oferecer. E aí a ideia deles é justamente pegar essa linguagem da Apple e aplicar no produto deles, ele fazer parte desse mesmo contexto dos produtos da Apple, tá? E outras marcas também que vão pelo lado mais metálico aí do design. Então eu achei muito bacana, muito bem feito, muito bem executado e agora está em financiamento coletivo. Tem a imagem aí para vocês também dele lado a lado.
Então é um produto que eu certamente teria e o design é muito inspirador. Bom, espero que você tenha gostado. Demorei para gravar porque o sol ficava entrando entre nuvens, mas deu certo, eu acho que ficou bem legal. E se você gostou desse formato, comente, que a minha ideia é achar lugares interessantes, bonitos aqui onde eu moro e gravar esses conteúdos para vocês fora do escritório. A gente tem que explorar o mundo, ter inspiração na natureza, se inspirar em prédios, se inspirar em outras coisas além do digital. E essa é a proposta que eu trago para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, se inscreve, confere o Componentes Design, agora tem área de membros, você vai gostar muito, acessa aí na descrição. Até mais.